3 horas e 52 minutos, chegando para mais uma boa conversa conosco, Edgar Miguel. Alô, Edgar, querido, boa tarde, seja bem-vindo, Edgar. Oi, Pitoli, Éden, todos aí da bancada. Prazer estar aqui de novo, viu? Seja bem-vindo. Éden, Obrigado. Edgar, na sua escuta. Olá, Edgar, boa tarde. Quinta-feira, meu caro Edgar. As quintas-feiras elas estão chegando a passos muito rápidos. Na terça-feira, dia 9/11, foi aniversário de nascimento, e se tivesse vivo faria 87 anos, do físico Carl Sagan. Ele ficou muito famoso no mundo por fazer o programa Cosmos, onde ele tentou mostrar para as pessoas, principalmente para nós leigos, que a ciência não é aquele bicho de 7 cabeças, não é verdade? E eu vou trazer a provocação a respeito disso. A ciência é muito comentada, e principalmente em tempos de pandemia, e eu vou trazer uma frase dele que eu achei muito interessante, e para lembrar essa data que é importante para a ciência mundial. A ciência não é perfeita, muitas vezes é mal utilizada. A ciência é apenas uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que temos. E aí, meu caro Edgar, ciência bem utilizada, ciência mal utilizada, o que você me diz sobre a ciência? Olha, o objetivo da ciência é trazer a verdade, né? Nesse ponto, ela se aproxima da filosofia, né? Mas vamos deixar a filosofia para outro dia, né? Então, a ciência, ela quer descobrir, ela só descobre, né? Isso é um ponto muito interessante, né, Eden? Ela não cria nada, ela descobre. Descobrir significa mostrar algo que está encoberto, que estava oculto, né? Então, por isso que a ciência, ela é dinâmica, né? O que se pensava ontem, hoje, sofre modificações porque se descobriu um complemento, uma nova informação e tudo mais. Nesse aspecto, ela transforma-se numa ferramenta que nos orienta na vida, né? Ela pode, por exemplo, olha só que interessantíssimo, né? Há 2 séculos atrás, não se sabia que os médicos não lavavam as mãos, porque eles não sabiam que mão suja causava contaminação nas cirurgias. E muitas pessoas morriam contaminadas pelos próprios médicos. Até que uma pessoa, um cientista, descobriu isso e não foi aceito. Durante muitos anos ainda, não acreditavam nele, pessoas continuaram a morrer por conta disso. Olha só, né, uma coisa hoje óbvia, né, totalmente constatada, pela própria ciência, dentro da dinâmica das descobertas e da aceitação da descoberta. Esse é o ponto que eu quero citar aqui. A ciência, ela é muito respeitada, de forma geral, né? Ela é uma bússola, né? Ela nos guia, né? Lavar a mão evita que eu adoeça. Que bom, né? Vou lavar a mão, então, tá certo? Só que muita gente pode entender que isso é uma bobagem. E aí nós somos livres para não seguir determinadas orientações da própria ciência, né? Então, apesar da ciência mostrar muita coisa, e normalmente mostrar o que é correto, né, o que é verdade, correto nesse sentido, uma coisa real, né, cabe a cada um de nós decidir se vai segui-lo ou não. A gente, só para eu finalizar, a gente muitas vezes utiliza a ciência e fala assim, não, eu acredito nisso. O que é muito curioso, porque na ciência não existe acreditar. Tá? O acreditar e o fé é do âmbito da religião. Na ciência é ou não é. É bem preto e branco, verde ou amarelo, azul ou rosa. Entendeu? É. E acabou. Então, quando você fala, eu não acredito nisso, a gente está se deslocando do tema da ciência e indo para outras questões. E aí você acredita no que você bem entender, no que você quiser. Ou seja, olha só como nós ainda continuamos completamente livres para viver a vida como a gente desejar, só que continuamos completamente escravos
das nossas escolhas. Edgar, provavelmente a ciência citada pelo Éden em tempos de pandemia seja a ciência que teve o seu santo nome usado em vão e passando pela boca de políticos que sequer sabem do que se trata, né? Porque nós acompanhamos, por exemplo, ao longo das coletivas do Palácio dos Bandeirantes, o nome ciência na boca do governador, e a gente tentava juntar os números que eram fornecidos e a gente não conseguia chegar à informação precisa diante dos números. Quer dizer, mentiam os números, a ciência não era ciência, uma série de situações que a gente teve que enfrentar ao longo da pandemia, onde banalizaram esse nome. Talvez seja também esse caminho que o Éden tenha tentado colocar, né? A ciência ficou para depois. Uma narrativa que usou-se dessa palavra ali para tentar convencer a gente de alguma coisa. É como falar assim, olha, a ciência disse, então faça. Né? Mas a ciência disse na boca de um governador não serviu para muita coisa, né, Edgar? Sem dúvida. De forma geral, eu acho que... eu vou citar o que você citou, que políticos não deveriam falar sobre ciência. Então, digamos que eu seja político, eu estiver a falar sobre ciência, eu chamo o especialista e ele fala. Não eu. Porque é muito interessante a gente ver determinados políticos distorcerem as coisas, né? Adaptarem. Isso é uma coisa muito interessante. Talvez de forma geral, assim, não vamos citar só os políticos, todos nós podemos fazer isso, né? A gente distorce a realidade para os nossos interesses, né? De novo, somos livres para fazer isso. Né? Por isso que eu acho que os mecanismos de checagem das coisas precisam se desenvolver. Porque eu posso ouvir o que eu quiser ouvir, mas cabe a mim decidir se aquilo será considerado por mim como verídico ou não. Essa responsabilidade do ouvinte não pode ser esquecida. Quem o emite é responsável pelo que emitiu, sem dúvida. Mas eu não sou obrigado a seguir. Né? Então, é criminoso emitir alguma coisa falsa, não tenha dúvida. Mas é uma irresponsabilidade seguir o que eu não checo, principalmente nos dias de hoje. Utilizando ainda a frase do Carl Sagan, que o Pittoli falou, muito bem falado, ela se encaixa naquela parte que ele fala assim, muitas vezes é mal utilizada. É nisso que estava falando o Carl Sagan. O uso da ciência como forma de matar pessoas, como forma de fazer experiências absurdas, e isso ocorreu e ocorre ao longo do tempo na humanidade, a gente percebe isso. E a humanidade teve que fazer ou criar institutos ou instrumentos que dessem garantias de que aqueles que trabalham em prol da ciência, aqueles que são cientistas mesmo e os estudiosos, tem um respaldo. Vou dar um exemplo clássico desse tipo de respaldo, são chamadas revistas científicas, publicações científicas, locais onde a conversa é estritamente técnica e onde os trabalhos que são pensados são publicados. Esse seria um dos meios para que a ciência não fosse mal utilizada, do mesmo jeito que trouxe o Pittoli para a gente aí de forma bastante sábia? Eu penso que sim. Apesar de entender que a voz do povo não é a voz de Deus, de forma nenhuma, né, existe um conceito na ciência que é a checagem, né, dos fatos. Então eu faço uma pesquisa, eu descubro alguma coisa, supostamente, e os próprios conceitos da ciência exigem que aquilo seja repetido, seja checado, seja verificado, se a própria estrutura da pesquisa ela não permitiu o que a gente chama de viés de confirmação. Viés de confirmação é o seguinte: eu acredito que a cor branca ela esfria o ambiente. Tá? Eu acredito. Tá? Vamos comprovar? Então eu faço 10 testes, né? E chego à confirmação que é verdade. Só que, como eu quero comprovar aquilo, como eu acredito naquilo, eu vicio a minha pesquisa automaticamente, inconscientemente, sem nenhuma má fé, tá? Sem observar outros aspectos que podem gerar aquilo, e a minha pesquisa ela não fica
boa, ela não fica conclusiva, ela não vai... Porque toda pesquisa, ela procura buscar uma lei geral, né, uma regra que valha para um conjunto grande de casos, de situações. Né? Claro que eu posso descobrir que só vale para aquela situação, para aquele lugar. Né? Isso também é alvo da pesquisa. Por isso que as pesquisas, o resultado das pesquisas, o pesquisador ele deve pensar assim, eu vou fazer essa pesquisa e eu não sei o resultado. Eu posso esperar qualquer resultado. E eu preciso, e aí olha só, hein, aceitar o resultado. Porque muitas vezes o pesquisador, ele quer uma coisa, o resultado é outra, então ele dá uma mexidinha nos dados para que chegue no que ele quer. Isso é má fé, tá? E quando você coloca isso para a comunidade científica, muitos, tá? Alguns, muitos honestos, inclusive, muitos que têm outros interesses, inclusive, vão checar de uma forma muito severa. E aí você verifica a opinião de muitos. E aí por isso que eu falei que a voz do povo não é a voz de Deus, mas no caso da ciência, a opinião de muitos traz o contraditório, o outro lado, e pode, inclusive, sem nenhuma má-fé, verificar falhas, exigindo que a pesquisa seja refeita. Muito bem. Então, esses periódicos, eles permitem tudo isso, né? São muito importantes. 4h04. Edgar, obrigado mais uma vez por estar conosco, viu, querido? Uma ótima semana para você.